mas eu não tenho como confirmar que ele foi para a faculdade de psicologia ou se ele quis estudar psicologia. Porque nesse processo, ele começou a transcrever seminários de Fritz Perls, Virginia Satir, e entre outros nomes. Só que Fritz Perls e Virginia Satir eram grandes expoentes da época. Virginia Satir era um dos grandes nomes na época de terapia familiar, casal, e o Fritz Perls é o precursor da Gestalt terapia. Então, e ele teve acesso a esses vídeos, não sei se foram vídeos ou cassetes, só de ouvir, mas ele tinha acesso às gravações e ele começou a se interessar muito por terapia, porque ele estava constantemente ouvindo Fritz Perls falando, Virginia Satir falando. Então, ele começou a se interessar. Nisso, ele criou, junto com o Frank Puselic, um grupo de estudos de terapia, basicamente Gestalt, porque ele estava envolvido com a Gestalt, estava envolvido com os seminários do Fritz Perls, então ele começou a desenvolver ali com alunos da Gestalt e tudo mais. Então ele começou a replicar o que o Fritz fazia e começou a ter resultado. Então, basicamente é isso. O Bandler começou a copiar, a aplicar aquilo que ele tinha visto nos seminários e funcionava. E aí ele queria descobrir por que funcionava. Ele não sabia muito bem exatamente por que funcionava. O Bandler entendeu que ele conseguiu pegar algum padrão que os terapeutas faziam e aplicar, embora ele não conseguisse descrever qual era esse padrão. Qual é esse padrão? Ou seja, tem alguma coisa desses caras que eles fazem de mágico, que a gente não sabe o que é, mas eles fazem e funciona. Tem algo a ver com a pessoa que faz. Tem algo a ver com o terapeuta. Por que esse terapeuta é bom? E os outros não têm tantos resultados quanto ele. Então eles queriam descobrir o que esse cara tem que os outros não têm. Existe um padrão por trás dessa parada. Existe algo de mágico aí que a gente não sabe o que é. E agora eles queriam descobrir o que esses caras fazem, o que tem por trás do comportamento deles, que faz com que os atendimentos deles sejam tão bons, eles tenham tão bons resultados. Tem alguma coisa aí. E como era falado, né, como as trocas eram auditivas, né, eram por linguagem, eles disseram, bom, vamos chamar um linguista, vamos chamar um cara que entende de linguagem e nós vamos descobrir o que esses terapeutas fazem, como eles usam a linguagem, por que funciona. E aí entra John Grinder. Então tínhamos o Bandler e o Puselic, temos aí o grupo Meta, e então chama o linguista da faculdade, que é o John Grinder. E aí eles vão buscar lá na gramática transformacional de Noam Chomsky. E começaram a fazer esse trabalho com esses nomes. Desse trabalho, eles descobriram inúmeros padrões de linguagem. Aí eles pensaram assim, cara, não acredito. Nós descobrimos a mágica por trás do negócio. Foi daí que surgiu o livro A Estrutura da Magia. Descobrimos a estrutura da magia. Que aí, linguisticamente, mesmo que as palavras mudassem, tinham processos linguísticos ali acontecendo. E aí eles conseguiram estruturar isso. E aí, quando eles tiraram esse suco de tudo aquilo que eles estavam fazendo e não sabiam como, mas que linguisticamente era perceptível, eles chamaram isso de metamodelo. Pô, cara, isso tudo para chegar no metamodelo. Chegamos no metamodelo. Se você não sabe, o meu trabalho, basicamente, de atendimento, ele é pautado no metamodelo. Ele é uma compreensão mais larga e mais profunda do metamodelo. É uma aplicação mais complexa, mais rebuscada. Mas é metamodelo. Poderíamos aprofundar e extrair em atendimentos meus o metamodelo sendo usado. O metamodelo é usado comigo, é usado por mim
no momento em que eu recebo a informação do cliente. O metamodelo é usado por mim no momento em que eu analiso mentalmente a informação do cliente. Ele é usado por mim na hora que eu entrego de volta para o cliente. Então, se eu estou fazendo ressignificação, mudança de comportamento, dessensibilização, o metamodelo está presente. Show? Então, se a gente quer começar falando de PNL, uma coisa muito importante a gente entender que uma das ideias centrais da PNL é conseguir fazer essa junção entre o que eu estou dizendo e o que está acontecendo comigo internamente. E como eu consigo fazer mudanças internamente a partir do que eu estou e como eu estou comunicando. E eu gosto de usar a palavra comunicando e não falando, porque a gente fala muito mais além das palavras. Palavras são um mecanismo. Mas linguagem, a gente às vezes confunde com fala. E linguagem não é fala. Linguagem é muito mais do que fala. Um olhar, um levantar de sobrancelha, um baixar de sobrancelha, uma jogada de ombro, uma mexida de postura, tudo isso é linguagem. Tudo isso passa informação. Então, quando a gente for pensar em PNL, a gente fala linguagem, linguística, é interessante a gente não eliminar todo esse sistema de linguagem, certo? Então, quando a gente está falando de linguagem da PNL, a gente não está falando de fala. A gente está falando de um sistema muito maior, muito maior. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, estou prestando atenção no que ela está falando, sim, e no resto. Então, se você quiser aprender também aprofundado todo esse resto, a minha formação de PNL entrega. Então, o metamodelo foi desenvolvido ali nesse momento para se conseguir entender o que se fazia, o que estava acontecendo. Dali, todo o resto foi construído em cima do metamodelo. Quando eles desenvolveram o metamodelo, eles conseguiram perguntar para as pessoas o que elas faziam e como elas faziam internamente. Então, usando a linguagem, eu vou conseguir descobrir os processos internos subjetivos. É basicamente isso. Tá? A estratégia é você, a partir da linguagem, conseguir extrair algo de dentro da cabeça da pessoa.